Como recepcionista de hotel, já vi muitos hóspedes estranhos entrarem e saírem. Mas os residentes deste hotel em particular estão em um nível totalmente diferente. Eu pensei que estava apenas imaginando coisas no começo. Os sussurros e passos misteriosos que eu ouvia nos corredores vazios à noite. A maneira como os clientes desapareciam por dias a fio, apenas para reaparecer como se nada tivesse acontecido. A maneira como o ar parecia esfriar sempre que eu entrava em certas salas. Mas depois comecei a reparar nos pequenos detalhes. A maneira como os convidados evitavam fazer contato visual comigo, como se estivessem escondendo alguma coisa. Os estranhos símbolos e marcas gravadas nas paredes e nos móveis. A maneira como o hotel parecia mudar e mudar quando eu não estava olhando. Eu sabia que tinha que sair de lá, mas não consegui me obrigar a sair. Fui atraído pelo hotel, pelos seus segredos e mistérios. Eu tinha que saber o que realmente estava acontecendo, mesmo que isso significasse arriscar minha própria sanidade. Eu poderia ter ido embora, mas não o fiz. Uma forte curiosidade me manteve aqui. E eu trabalhei o suficiente para ter algumas histórias bem loucas. Agora estou pronto para compartilhar um pouco da minha história. Mas esteja avisado, uma vez que você começa a ouvir, não há como voltar atrás. Você será arrastado para a escuridão assim como eu fui, e nunca será capaz de esquecer o que encontrar dentro destas paredes. Eu estou brincando. Aproveitar. Quando comecei a trabalhar aqui, não sabia o que esperar. Nunca recebi instruções acima do nível da superfície. Lidar com os convidados era minha prioridade número 1, então eu me sentava na frente e no centro de qualquer um que entrasse. Certa vez, quando eu ainda era relativamente novo, enquanto estava atrás do balcão da recepção, ouvi uma batida suave na porta. Olhei para cima e vi um homem alto e magro parado na porta. Ele estava pálido, com olheiras e um leve brilho de suor na testa. Parecia que não dormia há dias. "Posso ajudar?" Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Os lábios do homem se curvaram em um leve sorriso. "Estou procurando um quarto", disse ele. Sua voz era baixa e rouca, como se ele não a usasse há muito tempo. Eu hesitei por um momento. Havia algo naquele homem que me incomodava. Mas eu não podia simplesmente mandá-lo embora. Afinal, era para isso que eu estava aqui. "Claro", eu disse, forçando um sorriso. "Temos alguns quartos disponíveis." "Você tem uma reserva?" O homem sacudiu a cabeça. "Não, só preciso de um lugar para descansar uns dias. Estou viajando há muito tempo." Eu levantei uma sobrancelha. Era incomum que alguém simplesmente aparecesse sem reserva, especialmente àquela hora da noite. Mas eu não queria me intrometer. Eu não queria saber mais sobre esse homem do que o necessário. "Isso não é problema", eu disse, pegando uma chave da gaveta. "Temos um bom quarto no terceiro andar. É silencioso e privado." O homem assentiu, seus olhos brilhando na penumbra. "Isso vai servir muito bem", disse ele. Entreguei a chave a ele e observei enquanto ele se virava para sair. "Aproveite a sua estadia", eu gritei, mas ele não respondeu. Ele simplesmente desapareceu no corredor, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Pelo resto da noite, não consegui me livrar da sensação de estar sendo observada. Toda vez que eu olhava para cima, esperava ver o homem pálido parado na porta, olhando para mim com aqueles olhos escuros e vazios. Mas ele nunca voltou. Na manhã seguinte, ouvi um barulho vindo do terceiro andar. Corri escada acima para encontrar o quarto que o homem havia alugado na noite anterior, mas estava vazio. A cama estava feita, as cortinas fechadas e não havia sinal de que alguém tivesse estado ali. Procurei pelo resto do hotel, mas o homem não estava em lugar nenhum. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Eu soube então que não estava lidando com um convidado normal. Eu estava lidando com algo muito mais sinistro. Outra vez, enquanto fazia minhas rondas, ouvi um barulho estranho de arranhão vindo de um dos quartos. Bati na porta, mas não houve resposta. Tentei a maçaneta, mas estava trancada. Eu hesitei por um momento, sem saber o que fazer. O barulho de arranhão estava ficando mais alto e eu podia ouvir um leve assobio vindo de dentro da sala. Parecia que algo estava tentando escapar. Respirei fundo e empurrei a porta, me preparando para o que quer que estivesse do outro lado.
Mas o que eu vi estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Lá, no teto, havia uma criatura que parecia um cruzamento entre uma aranha e um humano. Ele tinha pernas longas e finas e um par de olhos vermelhos brilhantes que olhavam para mim. Fiquei paralisado em estado de choque, incapaz de me mover ou falar. A criatura sibilou e investiu contra mim, suas garras afiadas arranhando o teto enquanto se movia. Consegui sair do meu transe e corri para fora do quarto, fechando a porta atrás de mim. Eu podia ouvir a criatura batendo do outro lado, mas não olhei para trás. Continuei correndo até chegar à segurança do balcão da recepção. Daquele dia em diante, evitei a todo custo aquele quarto. Eu não queria saber que outros horrores espreitavam dentro de suas paredes. Eu apenas me concentrei no meu trabalho e tentei esquecer o estranho hóspede que chamava aquele quarto de lar. Havia um convidado em particular que sempre me incomodava. Toda vez que ele fazia check-in, tentava me atrair para seu quarto com promessas de riquezas incalculáveis ou segredos do universo. Mas eu sempre recusei, sabendo que havia algo sinistro à espreita por trás de sua fachada encantadora. Ele era um homem alto e bonito, com uma voz suave e uma presença magnética. Mas havia algo estranho nele. Seus olhos eram frios e vazios, e havia uma escuridão que parecia irradiar de seu próprio ser. Apesar das minhas reservas, não pude deixar de me sentir atraída por ele. Havia algo inebriante em sua presença, e eu me vi atraída para seu quarto várias vezes. Mas cada vez que me aproximava de sua porta, ouvia uma voz em minha cabeça me alertando para voltar. E a cada vez eu ouvia aquela voz e me retirava, deixando o homem sozinho em seu quarto. Eu sabia que tinha que ficar longe dele, por mais tentadoras que fossem suas ofertas. Eu não podia me permitir ser arrastada para seu mundo sombrio. Eu tinha que permanecer forte e resistir a seus encantos, não importava o custo. Depois de um tempo trabalhando aqui, porém, comecei a me acostumar com meus clientes estranhos. Aprendi a me manter na maior parte do tempo e que ninguém poderia me ajudar se eu fosse pego. Eu não estava sempre sozinho embora. Além dos outros funcionários, houve uma vez um segundo contratado para ajudar na recepção. Ele era um jovem chamado Daniel. Ele era brilhante e ambicioso, e eu poderia dizer que ele estava destinado a grandes coisas. Mas, infelizmente, ele não foi tão cuidadoso quanto eu. Uma noite, Daniel estava fazendo sua ronda quando foi pego por um dos convidados. Era uma súcubo, uma criatura que se alimenta da força vital dos humanos. Ela havia se disfarçado de uma bela mulher e usou seus encantos e poderes de sedução para atrair Daniel para seu quarto. A súcubo jogou jogos mentais com Daniel, fazendo-o acreditar que estava no controle da situação. Disse a ele que ele era especial, que ele era o único que poderia entender sua verdadeira natureza. E Daniel, lisonjeado e encantado, não resistiu aos seus encantos. Posso imaginar que, se tivesse lidado com isso primeiro, provavelmente teria caído na mesma coisa. Digamos que foi muito persuasivo. Assim que Daniel entrou na sala, a súcubo revelou sua verdadeira forma. A criatura era uma visão aterrorizante de se ver. Era esguio, com longas garras e olhos vermelhos escuros. Sua pele era pálida e pegajosa, e sua boca estava cheia de dentes horríveis. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ouvi Daniel gritando por socorro de um dos quartos. Corri para ver o que estava acontecendo, mas quando cheguei lá já era tarde. Daniel estava deitado no chão, seu corpo torcido e quebrado. O lugar estava em frangalhos, como se um desastre natural tivesse sido inteiramente localizado naquela sala. E a súcubo não foi encontrada em lugar nenhum. Quando perguntei à gerência sobre o que havia acontecido, eles me disseram que Daniel não existia. Disseram que eu devia estar imaginando coisas, que o grito que ouvi era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que Daniel era real e que sofrerá um destino terrível nas mãos de um dos estranhos convidados. Não pude deixar de me sentir culpada pelo que aconteceu com Daniel. Se ao menos eu estivesse lá para ajudá-lo, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas agora era tarde demais. Tudo o que pude fazer foi aprender com seu erro e ser mais cuidadoso no futuro. Um dos hóspedes do nosso hotel é uma criatura estranha e perturbadora que me lembra algo S. Ele só sai para brincar quando está se sentindo particularmente travesso e geralmente desaparece tão rapidamente quanto aparece. Apesar de sua natureza incomum e perturbadora, passei a ver a criatura mais como um aborrecimento do que como uma ameaça.
Não é agressivo ou perigoso e raramente causa algum dano real. É mais um incômodo do que qualquer outra coisa, e aprendi a ignorá-lo e cuidar da minha vida. Mas mesmo que a criatura não seja uma ameaça, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto sempre que ela está próxima. Sua presença é perturbadora e desorientadora, e me lembra dos vastos e incognoscíveis horrores que espreitam além de nossa compreensão. Pode ser inofensivo, mas também é um lembrete da escuridão que jaz no coração do estranho hotel. E às vezes questiono suas motivações quando está pregando uma de suas apegadinhas e me pergunto o que está fazendo enquanto a equipe está desorientada. Algo que aprendi foi que tive que lidar com as regras estranhas e muitas vezes inexplicáveis impostas pela administração. Eles eram um grupo misterioso, sempre envoltos em segredo e nunca vistos pessoalmente. Os memorandos eram enviados por fax por uma máquina de aparência antiga que parecia nunca precisar ser preenchida e sempre funcionava perfeitamente. Uma anomalia por si só, se você sabe como é lidar com impressoras e afins. Uma das regras mais intrigantes era que não tínhamos permissão para fazer perguntas sobre os convidados. Se um hóspede solicitasse algo estranho ou incomum, deveríamos atender seu pedido sem hesitação ou curiosidade. Era como se a gerência não quisesse que soubéssemos nada sobre os convidados ou sua verdadeira natureza. Outra regra era que não tínhamos permissão para entrar em determinados quartos, mesmo que estivessem desocupados. Esses quartos eram sempre marcados com um adesivo vermelho na porta, e fomos avisados de que severas consequências recairiam sobre quem ousasse entrar neles. Mas, apesar dessas estranhas regras, continuei trabalhando no hotel, atraído pelas estranhas e sobrenaturais ocorrências que ali aconteciam. Não pude deixar de sentir uma sensação de entusiasmo e admiração ao pensar em encontrar um dos convidados e experimentar seus poderes sobrenaturais em primeira mão. E, no entanto, eu sabia que tinha que ter cuidado. Eu tinha visto o que havia acontecido com Daniel e não queria sofrer o mesmo destino. Eu tinha que estar vigilante e sempre em guarda, para não me tornar a próxima vítima dos hóspedes que chamaram temporariamente este hotel de lar. Apesar dos desafios e perigos de trabalhar no estranho hotel, tive muitas experiências agradáveis com os hóspedes que frequentam este lugar. Alguns deles são divertidos e amigáveis, e tornam meu trabalho agradável e gratificante. Um dos meus convidados favoritos é uma fada travessa que adora pregar peças nos outros convidados e na equipe. Ela está sempre se metendo em confusão, mas é tão charmosa e fofa que é impossível ficar bravo com ela. Ela tem o dom de fazer as pessoas sorrirem e sempre ilumina meu dia quando vem à recepção. Lembro-me de uma vez em que ela entrou furtivamente na cozinha e misturou o café do chefe com uma poção que o fez dançar incontrolavelmente. Foi hilário de assistir, e até mesmo o chefe não pôde deixar de rir. Mas então ela teve problemas com meu gerente e tive que ajudá-la a se desculpar e fazer as pazes. Outro hóspede com quem gosto de interagir é um fantasma que assombra um dos quartos. Ele é simpático e gentil e adora contar histórias sobre sua vida e sua passagem pelo hotel. Ele é um ótimo ouvinte e sempre tem uma palavra gentil para me dizer quando estou me sentindo mal. Lembro-me de uma vez em que me sentia particularmente estressado e sobrecarregado, e ele veio até mim e se ofereceu para ajudar. Ele sugeriu que fossemos passear pelos jardins do hotel e me contou histórias sobre a história do hotel e das pessoas que ali viveram. Foi uma grande distração e me ajudou a clarear a cabeça e relaxar. Mas minha convidada favorita de todas é uma metamorfa que pode assumir qualquer forma que desejar. Ela adora brincar de se fantasiar e costuma chegar à recepção disfarçada de celebridades famosas ou figuras históricas. Ela está sempre cheia de surpresas, e nunca sei com quem ou o que vou falar quando ela chegar. Lembro-me de uma vez em que ela veio à recepção na forma de uma linda princesa e me pediu para ajudá-la a encontrar sua tiara perdida. A princípio, fiquei cético, mas ela foi tão convincente que não pude deixar de acreditar nela. Procuramos por todo o hotel e finalmente encontramos a tiara escondida em um dos quartos de hóspedes. Foi uma aventura divertida e emocionante, e fiquei feliz por poder ajudá-la. Sou grato pela oportunidade de interagir com hóspedes tão fascinantes e únicos. Eles tornam meu trabalho emocionante e gratificante, e eu não o trocaria por nada. Eu falo com confiança agora, e isso é por causa da experiência. Uma vez que você realmente pega o jeito deste lugar, começa a ficar fácil não ser pego de surpresa. Mas houve uma série de encontros próximos. Certa noite, enquanto fazia minha ronda, ouvi um leve lamento vindo de um dos quartos. Segui o som e logo me deparei com uma criança pequena sentada no chão.
Ela olhou para mim com olhos grandes e inocentes e me pediu ajuda. Fui imediatamente atraído pela criança, sentindo uma onda de compaixão e proteção. Perguntei a ela o que havia de errado e ela me disse que estava perdida. Ela disse que havia se afastado dos pais e que não sabia como encontrá-los. Senti pena da criança e decidi ajudá-la. Perguntei se ela sabia em que quarto estava hospedada, mas ela balançou a cabeça. Ela disse que não se lembrava e que estava com medo. Uma onda de mal-estar tomou conta de mim. Algo sobre a criança não parecia certo. Ela estava muito calma e controlada para uma criança perdida. Seus olhos pareciam brilhar fracamente, e ela se movia de uma maneira estranha, quase à deriva, em vez de andar. Mas, apesar de minhas dúvidas, não consegui abandoná-la. Afinal, você não pode julgar as pessoas aqui por sua aparência. Resolvi levar a criança até a recepção, onde poderíamos consultar os dados dos pais e ajudá-la a encontrar o caminho de volta. Mas assim que chegamos ao corredor, percebi que algo estava muito errado. A criança estava presa a uma cauda longa e esguia, do tipo usado pelo tamboril. Ficou claro que a criança era apenas uma isca usada para atrair vítimas inocentes. Nunca consigo explicar como, mas tudo isso foi escondido de mim até o último momento. Eu estava congelada em estado de choque, incapaz de me mover ou falar. A criatura investiu contra mim, seus dentes afiados à mostra. Mas no último segundo, consegui sair do meu transe e desviar de seu ataque. Corri para fora do corredor e bati a porta atrás de mim, trancando-a por fora. Eu sabia que tinha que fugir dela, mas a criatura estava bloqueando a única saída de volta para as escadas. Olhei em volta freneticamente, tentando encontrar uma saída. Mas o corredor em que eu estava era pequeno e apertado, e não havia janelas ou outras portas. Eu estava preso em um beco sem saída, e a criatura estava cada vez mais perto. Suas garras estavam arranhando a porta, tentando arrombar. Parecia que não poderia abrir portas, e a figura da atração infantil pode não ter a função motora para algo tão matizado. Uma pequena chance para mim, embora a madeira lascada me dissesse que minha chance de sorte não duraria muito. Eu podia ouvir seus dentes afiados rangendo e sua respiração raspando no ar. Cheio de terror, e eu não sabia o que fazer. Eu estava prestes a desistir e enfrentar meu destino, quando avistei uma pequena abertura no teto. Era muito pequeno para a criatura passar, mas eu era magro o suficiente para me espremer. Peguei uma mesa próxima que continha algumas pequenas decorações e subi nela, tentando alcançar a ventilação. A criatura estava quase na porta, e eu podia ouvir suas garras rasgando a madeira. Eu tive que agir rápido. Consegui destravar o respiradouro e empurrá-lo para abri-lo, e subi no duto de ar. Eu podia ouvir a criatura batendo na porta, e seus gritos eram mais altos e frenéticos do que nunca. Eu sabia que estava com raiva e frustrado por não conseguir me atingir. Rastejei pelo duto de ar o mais rápido que pude, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e a criatura. Eu não sabia para onde estava indo, mas não me importava. Eu só queria ficar longe daquele monstro aterrorizante. Depois do que pareceram horas, finalmente saí do duto de ar e desabei no chão da recepção. Eu estava exausta e apavorada, mas também aliviada por ter sobrevivido. Eu sabia que tinha que ser mais cuidadoso no futuro e sempre estar em guarda, independentemente das aparências. Mas, apesar do perigo, não pude deixar de sentir uma pequena emoção ao pensar em encontrar mais dessas criaturas de outro mundo. Embora eu esperasse que fosse menos próximo para o conforto. Falando nisso, a recepção do hotel é um lugar estranho e fascinante. É a primeira coisa que os hóspedes veem quando chegam e é o centro de atividades do hotel. Mas, apesar de sua atmosfera movimentada, a área da recepção também é um lugar surpreendentemente seguro e tranquilo. Percebi que os hóspedes mais agressivos e perigosos tendem a evitar a área da recepção. Eles parecem sentir que é um lugar de calma e tranquilidade e preferem ficar em seus próprios quartos ou vagar pelos corredores. Isso significa que a área de recepção é um espaço relativamente seguro para a equipe, e podemos relaxar e descontrair sem medo de sermos atacados. Mas, apesar da relativa segurança da área de recepção, não podemos ficar lá a noite toda. São muitas as tarefas e deveres obrigatórios que temos de cumprir, e que nos levam para fora da segurança da zona de recepção e para as zonas mais perigosas do hotel. Por exemplo,
Temos que inspecionar os quartos e garantir que estejam prontos para os próximos hóspedes. Isso significa que temos que entrar nas salas e procurar por esquisitices, e isso pode ser um negócio arriscado. Alguns dos quartos são habitados por hóspedes agressivos ou perigosos, e devemos ter cuidado para não perturbá-los ou provocá-los de alguma forma. Também temos que lidar com os pertences dos hóspedes. Muitos dos convidados sobrenaturais possuem itens que são muito poderosos ou perigosos para serem deixados desprotegidos. Itens desejados que outros convidados podem beliscar para travessuras ou pior. É nosso trabalho garantir que esses itens sejam armazenados com segurança e que não sejam mal utilizados ou roubados. Esta pode ser uma tarefa desafiadora e perigosa, especialmente quando os convidados são imprevisíveis ou voláteis. Como recepcionista de hotel, tenho uma variedade de tarefas e responsabilidades que devo desempenhar no dia a dia. Algumas dessas tarefas são rotineiras e mundanas, enquanto outras são mais desafiadoras e emocionantes. Aqui estão alguns exemplos das tarefas que tenho que executar. Check-in e check-out dos hóspedes. Esta é talvez a tarefa mais importante e essencial que tenho de realizar. Tenho que cumprimentar os convidados quando eles chegam e tenho que garantir que eles tenham tudo o que precisam. Também tenho que cobrar o pagamento e tenho que garantir que os hóspedes estejam satisfeitos com seus quartos. Dar voltas pelo hotel. Outra tarefa importante que tenho que realizar é dar voltas regulares pelo hotel. Isso envolve caminhar pelo hotel e procurar por quaisquer esquisitices ou anomalias que possam precisar ser tratadas. Tenho que estar alerta e vigilante, e tenho que relatar quaisquer questões ou problemas ao meu gerente. Lidar com as solicitações e reclamações dos hóspedes. Como recepcionista do hotel, sou o primeiro ponto de contato para os hóspedes que têm solicitações ou reclamações. Tenho que ouvir suas preocupações e tentar resolver quaisquer problemas que possam ter. Isso pode ser desafiador, pois alguns convidados podem ser exigentes ou difíceis de lidar. Lidar com pedidos de comida e bebida. Uma das tarefas mais desafiadoras que tenho de realizar é lidar com pedidos de comida e bebida. Alguns dos convidados têm gostos muito estranhos e incomuns e costumam pedir comida e bebida difíceis de encontrar ou preparar. Felizmente, nossos chefes são incrivelmente habilidosos e parecem capazes de fazer qualquer pedido, por mais insano que seja. Lidar com emergências e questões de segurança. Além de lidar com tarefas rotineiras, também tenho que estar preparado para lidar com emergências e questões de segurança. Em um cenário normal, isso seria lidar com emergências médicas, incêndios ou outros desastres. Mas, para mim, tenho principalmente que garantir que o hotel seja seguro e que os hóspedes estejam seguros. Trabalhe com outros membros da equipe. Como recepcionista de hotel, faço parte de uma equipe e tenho que trabalhar em estreita colaboração com outros membros da equipe. Isso inclui trabalhar com os faxineiros, a equipe de manutenção e outros funcionários. Temos que coordenar nossos esforços e garantir que o hotel esteja funcionando sem problemas e com eficiência, minimizando as perdas. Lidar com os hóspedes mais difíceis. Um aspecto desafiador do meu trabalho é lidar com os hóspedes mais difíceis. Estes podem ser convidados exigentes, rudes ou pouco cooperativos, e podem ser um verdadeiro punhado. Mas com este trabalho, pode realmente haver a mais ampla variedade de perigos, exemplos dos quais já mencionei. Relatar tudo à gerência. Como parte do meu trabalho, tenho que relatar tudo o que acontece no turno para o grupo de gestão. Eles nos forneceram um sistema arcaico para fazer isso, e eu tenho que ter certeza de usá-lo corretamente e com precisão. Esta pode ser uma tarefa demorada e tediosa, mas é uma parte importante do meu trabalho. Manter o hotel funcionando sem problemas. Em última análise, meu objetivo como recepcionista de hotel é manter o hotel funcionando sem problemas e com eficiência. Isso significa que tenho que garantir que tudo esteja em ordem e que todos os convidados estejam felizes e satisfeitos. Tenho muito pouca interação com o grupo misterioso que nossa equipe conhece como gerenciamento. Este grupo parece estar no comando do hotel, mas nunca vi nenhum de seus membros pessoalmente. Em vez disso, eles se comunicam conosco por meio de mensagens enviadas pelos sistemas arcaicos que eles forneceram. Essas mensagens geralmente são vagas e enigmáticas e podem ser difíceis de decifrar. Eles geralmente nos dizem o que precisamos fazer no dia ou na semana, mas nunca fornecem muitas explicações ou detalhes. Isso pode ser frustrante, pois torna difícil entendermos o que realmente se espera de nós ou os perigos que enfrentaremos durante essa mudança. Apesar disso, temos que seguir as instruções ao pé da letra.
Não temos escolha a não ser fazer o que nos dizem e confiar que eles sabem o que estão fazendo. É uma sensação inquietante trabalhar para um grupo sobre o qual sabemos tão pouco. Às vezes, isso me faz pensar qual é o verdadeiro propósito do hotel e qual é o papel que desempenhamos nele. Eu me pergunto se a administração tem algum motivo oculto ou se eles são apenas um grupo de indivíduos excêntricos e sobrenaturais. Não sei as respostas para essas perguntas, mas sei que sou grato pelo trabalho que eles me deram. Embora eu realmente não devesse compartilhar nada sobre este lugar, as informações que forneci não colocam ninguém em risco, então é uma espécie de área cinzenta. Mas há algumas coisas sobre as quais não posso falar. Tenho acesso a muitos segredos e conhecimentos ocultos desconhecidos do mundo moderno. Uma das coisas mais intrigantes que vou compartilhar é que encontrei um dispositivo à prova de falhas que está escondido nas profundezas do hotel. Nunca o vi usado e nem sei o que faz. Mas li que deve ser usado apenas nas circunstâncias mais terríveis. O FileSafe é um pequeno dispositivo de aparência normal que está escondido em um compartimento secreto no porão do hotel. Fui instruído a nunca tocá-lo e nunca contar a ninguém sobre isso. Mas, apesar dos avisos, não posso deixar de ficar curioso sobre isso. Não tenho ideia para que serve o FileSafe, ou o que ele faz. Ouvi rumores de que ele pode ativar algum tipo de sistema de segurança, ou que pode isolar o hotel do mundo exterior, ou que leva o hotel para algum lugar distante, talvez até fora do mundo. Mas não tenho como saber com certeza, e a administração está de boca fechada sobre isso. Apesar da minha curiosidade, nunca me senti tentado a usar o FileSafe. Sei que deve ser usado apenas nas situações mais terríveis e nunca enfrentei uma situação que justifique seu uso. Mas não posso deixar de me perguntar o que aconteceria se eu tivesse que usá-lo. Talvez eu nunca saiba quais seriam as consequências de usar o FileSafe, nem sei se poderei compartilhá-lo se o fizer. Pode ser a chave para salvar o hotel e seus hóspedes, ou mesmo o mundo se algo tão catastrófico emergisse deste lugar, ou poderia desencadear algo terrível e inimaginável. Só espero nunca ter que descobrir. Todos os meses, nosso hotel passa por uma inspeção estranha e incomum. O inspetor chega sem avisar e passa horas examinando cada centímetro do hotel. Ele verifica as coisas mais mundanas e aparentemente insignificantes e faz anotações copiosas sobre tudo o que vê. A princípio, pensei que o inspetor fosse apenas um funcionário secreto do governo normal, embora um tanto excêntrico. Mas ao conhecê-lo melhor, percebi que havia algo muito estranho e sobrenatural nele. Ele parecia ter uma percepção quase sobrenatural do hotel e era capaz de detectar coisas que ninguém mais conseguia. Uma das coisas que o fiscal verifica é a qualidade do ar do hotel. Ele pega amostras do ar em cada cômodo e as analisa. Ele diz que a qualidade do ar é fundamental para a saúde e o bem-estar dos hóspedes, mas não faço ideia do porquê. Mas veja só, ele não usa um único dispositivo para isso. Ele simplesmente levanta o dedo, espera e anota os resultados. O inspetor também verifica a qualidade da água no hotel. Ele colhe amostras das torneiras e das piscinas e as testa em busca de impurezas e contaminantes. Ele diz que a água deve ser pura e limpa, mas, novamente, não faço ideia do porquê. E, novamente, o dispositivo de medição para todas essas amostras é feito inteiramente com a ponta de seu índice. Mas a coisa mais estranha que o inspetor verifica é o sistema elétrico do hotel. Ele passa horas examinando cada fio e circuito e testa o fluxo de eletricidade em todo o hotel. Ele diz que o sistema elétrico é fundamental para o funcionamento do hotel, mas não faço ideia do que ele quer dizer com isso. Este teste é feito por ele mordendo certos fios canalizados fora das paredes conectados a certos lobes. Todos os resultados me são dados para anotar no sistema. São números específicos em um grau tão detalhado que me pergunto como ele consegue tudo isso apenas com os dedos e os dentes. Apesar de receber as informações e ver as variações nos resultados mês a mês. Nunca me disseram ou viram nada que se relacionasse com eles. Tudo o que sei é que eles são importantes. Apesar da minha confusão e curiosidade, aprendi a não questionar os métodos do inspetor. Ele é uma figura estranha e enigmática, e parece ter uma compreensão profunda do hotel e de seu funcionamento. O que eu confio cegamente é do interesse de todos. Só espero que suas inspeções ajudem a manter o hotel funcionando sem problemas e com segurança. No geral, decidi continuar trabalhando aqui. O salário é bom e, na maior parte do tempo, gosto de interagir com os convidados. Além disso,
Aprendi muito sobre o funcionamento oculto do hotel e tenho acesso a muitos segredos e conhecimentos que a maioria das pessoas não tem. Sei que enfrentarei muitos outros perigos no futuro, mas estou pronto para eles. Enfrentei o pior que o hotel tem a oferecer até agora e sobrevivi. Estou mais forte e mais sábio do que antes. Estou pronto para o que vier em meu caminho. Ficarei aqui e farei o possível para proteger os hóspedes e a equipe. Continuarei a aprender e crescer e usarei meus conhecimentos e habilidades para manter o hotel funcionando da maneira mais tranquila e segura possível. Sei que não será fácil, mas estou determinado a fazer a minha parte para que o hotel seja um sucesso. Tenho orgulho de ser recepcionista de hotel com hóspedes estranhos e agradeço a oportunidade. Pode ser perigoso, mas também é fascinante e excitante. Farei o possível para tornar o hotel um lugar seguro e feliz para todos os seus hóspedes.